de volta com o Central 98 e sim, falaremos agora mais uma vez sobre a questão da novela dos ônibus em Belo Horizonte. O professor Gabriel Azevedo já está com a gente aqui no estúdio da Rede 98, é nosso colunista, sempre está aqui como professor, mas também é vereador, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e a gente acompanhando de perto esse enrosco, essa novela, cidadão aí, usuário do transporte público pagando R$6 por trecho para se deslocar na capital mineira. Gabriel, ontem que se reuniu com o prefeito Fouad Noman para tentar fazer um acordo, resolver a questão. Gabriel, bom dia para você. Em que pé estamos, Gabriel? Hoje eu tô quase daquele, o que tem de bom, sabe? Bom dia, Carol, bom dia, meu amigão Paulo, bom dia, João. Bom dia. Bom dia aos ouvintes aí. Pessoal, direto ao ponto. Semana passada, diante do Tribunal de Justiça, o prefeito fez um acordo com os empresários de ônibus, colocando a passagem a R$6. Eles pediam R$6,90 e eu sei lá por que razão chegou-se ao número de R$6. Uma vez que esse número foi estabelecido, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós rapidamente identificamos, Carol, que a forma com que o ato foi feito no Diário Oficial, ele contraria as regras. Portanto, eu e mais 15 vereadores, ou seja, 16 vereadores, subscrevemos um projeto de resolução. O que é isso? É um texto que, se for a plenário e aprovado por 21 vereadores, Paulo Leite, ele derruba imediatamente esse aumento, porque a forma não é correta, sobretudo porque ela fala de gratuidade e isso se faz por lei e não por ato normativo do Poder Executivo. Desculpa aí o juridiquês. Então, esse projeto foi protocolado, começou a tramitar ontem. Por normas internas, são necessários 5 dias para que ele receba qualquer emenda e aí forma-se uma comissão com membros que eu escolho, elege um presidente, um relator, dá-se o parecer e aí o parecer é votado no plenário, com 21 vereadores. Tendo 21 votos, a passagem cai imediatamente. Então, essa é a primeira medida imediata. Segunda questão, há 2 semanas na Câmara Municipal, nós recebemos do Ministério Público de Contas a documentação para que nós próprios começássemos o processo de sustação do contrato, que é o que eu considero ideal. Por que eu considero ideal? Esse contrato foi feito em 2008, eu conduzi uma CPI que mostrou que ele é todo equivocado, né? Ele é fruto de um processo errado, ele não deveria existir. O Ministério Público de Contas fala que o prefeito pode cancelar, o Ministério Público de Minas Gerais já pediu o cancelamento, é um contrato que todo mundo fala que é ruim, então assim, não faz sentido isso continuar. Mas, como eu tento todas as vias, estamos tentando derrubar a passagem, estamos tentando sustar o contrato, de prático tem gente pagando R$6 na passagem num sistema que é ruim e não tem qualidade. E aí, senhor presidente da Câmara, o que o senhor está fazendo a respeito? O prefeito mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei número 53823. O projeto tem 2 páginas. Em essência, ele fala o seguinte, João, estamos dando R$500 milhão no valor de subsídio para os empresários de ônibus. Aí eu pergunto, ok, vamos lá, ouvinte que está acompanhando a 98, pensa bem na pergunta que eu vou te fazer. Tá bom? R$500 milhão. A passagem vai para quanto? Não está no projeto. Não está em lugar nenhum. Quanto é que tá? Então, vai para 4,50? Vai voltar para o valor original? Aí eu pergunto, tá, mas no ano passado a gente deu R$237,5 milhões num acordo de 17 itens, para durante um ano não subir a passagem e para nesse período reformular o contrato. Não foi reformulado. Aí agora está pedindo o dobro, o mesmo período. Esse dobro seria para um ano, Gabriel? Para um ano, é até 31 de dezembro. Mas aí não é um ano. Não, é porque é retroativo. Mas retroativo, a gente já não pagou o subsídio até março? Até março, tá de março a dezembro, 9 meses para ser preciso. Cumulativo. Porque entendeu? Não é um ano, né? E outra coisa, se fosse um ano e retroativo, quem pagou R$6 vai ter que ter o reembolso. Exatamente. Então, vocês estão falando de março até dezembro. Para, primeiro, a passagem baixar. Mas, primeira coisa, para quanto? Né? E segundo, o problema grave que eu considero é que você tem nesse jogo, Paulo, 2 personagens. Um empregador, né? 70% das passagens são pagas, não por quem está usando, mas quem está empregando. 16% né? de impacto na folha, eu fiz o cálculo. É grande. Pronto. Então, essa pessoa, claro, está muito preocupada com o que ela paga. Eu também estou preocupado com quem empreende na cidade. Mas eu tenho uma preocupação anterior, a quem usa o ônibus. E aí tem uma grande preocupação que eu tenho, que é a qualidade do serviço. Ônibus atrasado, sujo, com ar-condicionado desligado, pneu careca, sem condições, plá, todo mundo sabe. Então, para ir direto ao ponto, nesse terceiro assunto, eu estive ontem no prefeito e apresentei para ele um acordo que assinaríamos eu e ele,
e uma proposta de emenda substitutiva que praticamente pega o projeto dele e transforma em outro projeto. Quais são as condições básicas desse nosso acordo? João, se eu estou fazendo um acordo para você, nós vamos aprovar um recurso para baixar a passagem, o que é a primeira coisa que você vai querer saber? O valor da passagem. O valor da passagem. Que no mínimo deve voltar ao que era antes. Podia ser até menor. Bom, e aí eu propus isso a ele, falando assim, ó, na emenda que eu proponho ao texto, né, tá lá no sistema já da Câmara, eu deixo claro uma tabela que mostra os valores. Porque isso não está no projeto de lei. E uma coisa que eu considero crucial do que eu estou propondo, Carol, é o seguinte. Hoje, a empresa que está com o ônibus com o ar-condicionado desligado, com a pessoa no calor, ela recebe uma multa. Vocês já falaram isso aqui. Quantas multas foram pagas? Nunca. E não vai ser paga nunca. E não só isso, não. Todas as transgressões não são pagas. A BH Trans fechou sua operação na gestão do transporte de passageiros e não cobrou não conseguiu receber uma das multas aplicadas. Não é um método efetivo para garantir que o serviço tenha qualidade. Sim. Vamos lá. A gente criou no último acordo um canal de WhatsApp para que as pessoas fizessem a sua reclamação, porque antes era só o telefone, o sujeito lá ferrado. Ouvindo a musiquinha. Não. Manda no WhatsApp, manda a foto, o problema, o que está acontecendo. Quais são as duas maiores reclamações? Superlotação. Superlotação e falta de pontualidade. Isso é quase 50%, 55% das reclamações. Então, ou seja, os ônibus, gente, eles têm GPS. Ah, mas e o trânsito? Por isso a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei para a criação das faixas exclusivas, né? Então, por isso a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei tirando o dinheiro do ônibus. O pessoal chiou, tirou o dinheiro, é isso mesmo, vamos chegar logo na modernidade. E quem não está pagando por dinheiro, quem paga por dinheiro hoje representa menos de 10%, tá? Em linhas específicas, que na minha proposta aqui passa a ser tarifa zero, que são as linhas que servem às vilas e favelas. Essas é que tem a concentração de pagamento de dinheiro que nós estamos tirando, com a proposta que está aqui. Então, um dos maiores problemas é a demora, o atraso. Todo ônibus tem GPS. Você sabe se o ônibus atrasou, se a coisa está ruim, se está mal feita e tal. Se o ônibus passou direto no ponto e deixou o sujeito lá com o dedinho balançando, em vão. Tudo isso você sabe. Passando aquela vergonha. Só que quando ele faz isso, toma uma multa. E a multa não resolve. Então, o que eu estou propondo no acordo? O sujeito não prestou o serviço adequado, ele não recebe. Gente... Mas isso vale também para superlotação, Gabriel? Tudo. Porque a gente tem como controlar. Ao invés de multa... Eu sempre falo aqui, eu tenho um carro de 5 lugares. Se eu colocar 10 e se deslocar pela cidade, eu tomo uma multa. Multado, e eu vai tenho que pagar. Senão você vai perder sua carteira, não sei o que e tal. Então, o que eu estou propondo? É o básico. A multa não seria uma forma deles pagarem para sentir no bolso? Faz o contrário. Não paga. Já que é subsídio. Ou então desconta-se o valor da multa. Pronto. Não, desconta-se o valor da multa. Então, ou seja, o que eu estou propondo para o prefeito, vou colocar aqui para todo mundo entender. Eu estive lá com ele na sala dele 3 horas ontem. E hoje eu vou voltar para ele me dar a resposta. Exigir das concessionárias um cronograma de crescimento progressivo de no mínimo 10% das viagens realizadas. Tá? Isso já muda muito a realidade do município. Pode parecer pouco, não é. Nós, com acordo, saímos de 16 mil viagens para 22, 23. Com isso aqui, nós iríamos a 25 mil e pouca. Isso faz uma diferença grande na vida de muita gente, sobretudo no horário de pico. Exigir, Paulo, dos concessionários um cronograma para a troca de 240 ônibus que já excederam a idade máxima. Ou seja, é o básico. Mas esses ônibus foram readmitidos pelo Calil. Sim. O Calil os readmitiu. Você lembra disso, né? Lembro, claro. Calil foi na justiça e falou que não tinha problema ter ônibus velho. Depois dele ter ido para a campanha lá em 2016. Não, Recife já fez. Lá é 4 ônibus no máximo e tal. Vamos falar astrão. Bom, então exigir a troca e garantir 420 ônibus novos no sistema. Apresentar ainda em 23 os mecanismos para potencializar receitas advindas de publicidade. Gente... Londres, Paris, Nova York, desculpa, não estou indo longe não, porque são bons exemplos. Você pega o ônibus inteiro, envelopa com publicidade. Tudo envelopado. Tudo com publicidade. Quanto publicidade, paga-se. Quando você pega um ônibus, bota publicidade e paga, esse dinheiro vai para o sistema. Se você tem mais dinheiro injetado no sistema com a publicidade, menos subsídio e capaz de baixar mais a tarifa. Porque ônibus é uma bela mídia. Está circulando a cidade inteira e tal. Todo mundo vai querer anunciar. Né? Alô, Rodrigo Carneiro, vamos anunciar. Tem empresas que, inclusive, envelopam ônibus
ônibus que estão aí sendo servidos, envelope só para eles ficarem circulando pelas cidades. E nós estamos pedindo isso há um ano e não sai do papel, então isso é básico. Ainda, né? Lançar até o final do ano um aplicativo decente para mobilidade urbana. Hoje nós temos, assim, 3, o vídeo, o que, tal, BH Bus. Esses que passam com os horários, mas eles não funcionam. Não funciona, exatamente. Não funciona. E eu quero o negócio seguinte, eu quero um aplicativo que a pessoa não veja só onde o ônibus está, mas também quantas pessoas tem dentro. Para você ter um controle digital. Que é outra coisa simples de colocar. Simples. E ainda, apresentar na sanção da lei o aditivo que reformula o contrato, que é o que a gente está pedindo há um ano, entendeu? Bom. Que isso é muito importante, Paulo. É porque eu falei aqui que eu ia te cobrar, e vou cobrar agora, porque aqui não é meu amigo, o vereador Gabriel, presidente da Câmara. Esse contrato, qualquer dinheiro que se der a mais do que já se deu, se não estiver vinculado à reformulação desse contrato, será iludir o povo, será passar o povo para trás. Certinho. E eu queria te fazer uma advertência, porque nós fomos advertidos em público que nós não podemos falar que o subsídio é de R$500 bilhão. É R$500 bilhão. Não. Nós fomos advertidos em público pela Prefeitura, o senhor superintendente de mobilidade, André Dantas, nos advertiu, dizendo que é mentirosa a informação de que é de R$500 bilhão. Ele faz questão de dizer que são 476 milhões e não sei o que de reais. Então, eu estou te advertindo, por favor, não fale mais em R$500 bilhão, porque nós fomos advertidos. R$500 bilhão. André Dantas, é R$500 bilhão. 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 André Dantas te advertiu no ar? Nos advertiu a todos. Até parece. Foi Carol que foi advertido, mas nós somos todos nos sentidos advertidos. Gente, não é R$500 bilhão, é 476. 700 e alguma coisa, não é isso? Faltou 25 para R$500 bilhão. Na verdade, gente, eu acho assim, eu acho que é fundamental a gente falar o seguinte. Aqui, eu até falei isso quando eu fiz a pergunta para o André. Eu não estou aqui perseguindo o cidadão André. Não. É o superintendente de mobilidade. E outra coisa, quem não tem bunda para colocar na janela, não coloca a bunda na janela. Não sabe brincar, não desce pro play. Não desce pro Vamos play. para os nossos comerciais. Estamos de volta com o Central 98. O Gabriel Azevedo está aqui com a gente, é nosso colunista, professor, vereador, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E sim, o tema é o transporte público por ônibus em BH. Aumento que a gente está pagando aí, essa proposição do subsídio de 476 milhões de reais, quase R$500 bilhão, né, João? João tem pergunta para Gabriel, diga lá. Ô, Carol, tenho pergunta em relação a esse valor, esse quase R$500 bilhão, 476 milhões de reais que a Prefeitura pede como subsídio. Esse valor está especificado no projeto, Gabriel? Tem uma tabela explicando com transparência para onde vai esse dinheiro, até como chegou a esse valor? Essa é outra exigência que a Câmara tem feito à Prefeitura, que é a auditoria das contas, que não é realizada. Mas, por exemplo, eu já recebi a notícia de que as medidas que eu peço, Paulo, porque, por exemplo, eu falei assim, Belo Horizonte tem o passe estudantil, meio passe, não é o passe livre integral. Eu acho um equívoco. Eu acho que tem que ser o passe livre integral estudantil. E a pessoa, por quê, Gabriel? Porque se uma pessoa não vai na escola porque não tem o direito para pagar o ônibus, nós estamos perdendo. Isso é um prejuízo enorme para a cidade de Belo Horizonte. As pessoas têm que estar na escola, os jovens, adolescentes têm que estar na escola. Então, o passe livre para fazer o estudante estar na escola é bom. Mesma coisa para a pessoa que está em tratamento de saúde. Você começou a passar mal, quer ir tratar. Pensa alguém que não tem condições. Aí, vamos dizer que você tem um aplicativo, que é o que eu estou colocando aqui, estou passando mal, estou com isso, para onde eu devo ir? Para o negócio tal horário. Gera um QR Code, ele entra no ônibus e vai para lá. Tá? Isso é investimento, porque se essa pessoa vai para o hospital errado, porque tem isso, né? Muita gente busca uma UPA quando poderia ser no centro de saúde. E fica ali na antessala, estava com uma doença, sai de lá com 10. Ou seja, isso também é investimento. Né? Mesma coisa para um cidadão que está procurando emprego. Como é que você faz esse cara girar a cidade se ele não tem condições de pagar? Então, tudo isso que eu estou propondo de contrapartida, não é esse discursinho rasinho de não existe almoço grátis, não é isso não. Quando a gente paga a taxa de lixo para a nossa cidade, nós estamos coletando lixo de quem tem a condição de pagar a taxa e de pessoas que não têm. Por quê? Se essas pessoas que não têm acumularem o seu lixo nos lugares de Belo Horizonte, o prejuízo é para todo mundo. A mesma coisa, a taxa da iluminação, a gente paga geral. Sim. Existem partes da cidade onde não mora ninguém. Imagina se você paga só do poste da sua rua.
Uma cidade é um organismo complexo, em que você, como num prédio, paga a taxa de manutenção do condomínio, ainda que você use menos elevador do que outras pessoas que estão usando mais. Ainda que você use menos a área comum do que outros que estão usando, porque isso é viver em comunidade. Você vê as externalidades positivas. Aí eu te pergunto, João, tarifa integral, passe livre estudantil integral, vale saúde para quem está se tratando, vale social para quem está procurando emprego, e o tarifa zero nas vilas e favelas, quanto você acha que isso dá no total? 100 milhões. 100 milhões. E Isso. você, Carol? Uns 20. 20 milhões. Paulo? Aproximadamente uns 7 milhões de reais, 8 milhões de reais. Paulo Leite, ele já pode ser vereador. Gente, todas essas questões, que parece que é uma enormidade, nós estamos falando aqui de 6.760.556,87 centavos. Para a gente garantir que nenhum jovem fique fora de sala de aula por falta de passagem. Para a gente garantir que a pessoa que está passando Então, mal... menos de 7 milhões a gente resolve esse problema. E nós estamos falando do valor integral aí de R$500 bilhão. Então, ou seja, o resultado para a cidade é positivo. Então, assim, gerir cidade, né? Poxa, eu estou concluindo agora um curso de mestrado em cidades na London School. Estou tentando aprender com as pessoas que mais entendem disso. Estudo todos os modelos possíveis de transporte que funcionam no mundo. E quero aplicar isso aqui em Belo Horizonte. Então, prefeito, nós vamos nos encontrar 3 horas da tarde. O senhor vai me dar, presumo aí, uma contrapartida dessas propostas que eu estou lhe fazendo. Pensa com muito carinho, porque eu não sou chefe dos vereadores. Cada vereador, isso daqui é uma coisa coletiva. Cada vereador de Belo Horizonte é eleito pelo povo, é igualzinho em valor lá na Câmara. Todos nós somos líderes eleitos pelo povo e 41 vão decidir. Não manda em ninguém, não. Mas é muito difícil para, como presidente da Câmara, exercer um poder de convencimento, Carol, se os vereadores não souberem qual é o valor da passagem na hora que o subsídio for aprovado. Se daqui a um ano nada tiver mudado nos ônibus, porque os eleitores, os cidadãos vão nos questionar. Então, esse projeto para passar precisa de 28. Se o contrato não for revisto. Se o contrato não for revisto. Mas já que você está dando recado para o prefeito, pega a sua calculadora aí e acompanha meu raciocínio. R$6, que é o atual valor de passagem, vezes 22 dias de trabalho, vezes 4 ônibus, que é a média que o trabalhador de Belo Horizonte usa, são R$528 por mês. É muito. Então, é quase meio salário mínimo. Vou repetir aqui. O impacto na folha de pagamento de 16%. Aí o senhor pensa o que o senhor vai fazer. Tá aí, então, reunião marcada para as 3 da tarde, né, 3 da Gabriel? tarde. A gente 98 vai estará lá, né? aguardando as informações Ontem eu cheguei aí. e tava a imprensa toda na porta e tal. Aí eu saí, mostrei. Acho que quem acompanhou falou, o que está pedindo é razoável. O prefeito pediu 24 horas para pensar. Pense. Gabriel que volta na próxima semana, toda quarta-feira com a gente. Gabriel, obrigada, até semana que vem, viu? Obrigado a você. Espero ter notícias melhores na quarta que vem. Tá aí, você fica aí daqui a pouquinho com o 98 Futebol Clube, Central